Pronto, a partir de agora a gente está sendo gravada. Eu vou começar informando como é que é o procedimento da secretaria para designar a audiência. Vejam, como é que vai ser o sistema? O sistema vai ser assim. Cada processo vai ter uma sala privada, que vai ser previamente agendada por meio do aplicativo Google Agenda. E vai ser criada também uma sala de espera para que todos que têm audiência nesse dia fiquem lá aguardando o início da audiência. O início da sua audiência é como se fosse aquela sala física que existe no fórum, onde os advogados ficam aguardando, onde as partes e as testemunhas ficam aguardando. Então, relembrando, ele vai criar essa sala de espera, onde todos vão ter acesso, e vai criar uma sala de audiência para cada processo. Na medida que as audiências vão ocorrendo, um servidor, que pode ser até o próprio secretário de audiência, ele sai da sala dele, ou ele já fica na sala de espera, e vai dizer, agora chegou o momento de iniciar a audiência do processo tal. E vai informar qual é o código para entrar naquela audiência, para aquelas pessoas que estão ali esperando. Então, vamos ver se já tem alguma pergunta aqui acerca desse primeiro procedimento. Pronto. Vamos deixar o áudio desligado e só ligar o áudio quando for fazer a pergunta oralmente. Só quem vai fazer as perguntas oralmente são aqueles que eu convidei. Quem entrou por meio do link pode fazer a pergunta aqui pelo chat. Fica melhor porque não atrapalha o áudio da audiência, a não ser que a pessoa esteja em um local muito silencioso. Por isso que recomenda-se, quando for participar da audiência, que você escolha um lugar silencioso, né? Sem muito barulho. Pode ser que seja difícil disso acontecer num ambiente familiar, onde tem criança, cachorro, motosserra, maquita. Mas quando isso acontecer, aí você vai lá no seu microfone e desabilita ele. O problema é se o problema sonoro permanecer na hora que o advogado ou a parte tiver com a palavra, que aí vai causar, no mínimo, um incômodo para as pessoas que estão ali na audiência. O tribunal, a pergunta do Dr. Fabrício, ele está perguntando se vai ser uma sala de espera só para todas as varas ou vai ser uma sala de espera para cada vara. A gente está definindo isso. Eu acho que só a experiência vai nos dar essa resposta. Por exemplo, em um fórum como o Ilhéus, eu acho melhor fazer apenas uma sala de espera. Mas imagine em Salvador, 39 varas. Claro que as audiências não ocorrem nos mesmos dias e no mesmo momento, mas digamos aí que ao mesmo tempo você colocar, digamos assim, 20 varas, sala de espera em uma só, pode provocar algum problema. Mas isso aí só com a experiência a gente vai saber. Eu acho que em Ilhéus e Itabuna dá para fazer apenas uma sala de espera. Tá? Aí o doutor Messias está falando, o problema é chocar a audiência. Mas isso já ocorre fisicamente, presencialmente. E a gente usa daquela gambiarra de pedir o juiz para inverter. Então, tudo isso que acontece nas audiências presenciais vão continuar acontecendo, só que de forma virtual. De uma maneira diferente, que vai ter uma solução diferente também. E essas soluções a gente só vai saber quais serão executando essas audiências. Porque, por enquanto, a gente só está imaginando. Eu mesmo só fiz uma audiência por dia, então não teve esse problema de chocar horário. Agora, digo uma coisa, você pode participar de mais de uma sala ao mesmo tempo. Você pode ficar em 2 salas ao mesmo tempo. Agora, claro, você não vai poder dar atenção
a 2 processos ao mesmo tempo, mas é possível você participar de 2 salas ao mesmo tempo, desde que você tome o cuidado de desabilitar o vídeo e o áudio daquela sala na qual você não esteja efetivamente participando. Cairo, Aí uma pergunta, a pergunta. vara enviará os convites para os advogados e as partes também? Isso aí vai ficar por conta de cada unidade jurisdicional. Eu acho melhor enviar esse convite, porque o advogado já entra sem precisar bater na porta. Então, por exemplo, alguém agora pediu para entrar, eu aceitei. Isso atrapalha um pouco a audiência. Aqui não, porque é um tutorial, mas em uma audiência, toda hora tendo que você aceitar a pessoa entrar e pode atrapalhar um pouco. Agora, teria o procedimento, seria enviar o convite para o advogado e as partes e a testemunha para a sala de espera. E só enviar o convite no privado da audiência lá quando chegar o momento oportuno, para evitar justamente que a testemunha entre na sala de audiência daquele processo antes do momento oportuno. E no mundo físico isso ocorre também. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu a parte e quando manda chamar a testemunha já está dentro da sala de audiência. Então aí cabe a parte também ter o cuidado de monitorar a sua testemunha, saber se ela está ali naquela sala virtual, porque no dia da audiência real não vai ter esse tanto de pessoas que tem aqui hoje, 38 até agora. Então, você tem lá 6 pessoas, 5 pessoas, o advogado vai ficar olhando quem é que está presente ali e tal. Até para evitar aquelas situações em que tem um terceiro que vai fazer aquela comunicação, aquelas possibilidades de fraude que existem na audiência física também, presencial. Certo. Aí alguém perguntou, o Google Meet será usado por qual tribunal? O Google Meet será utilizado pelo TRT da 5ª Região. Por quê? Porque o TRT já comprou os direitos de utilização dessa plataforma. E segundo pessoas que já testaram a plataforma do Cisco, da empresa Cisco, essa plataforma do Google Meet ela é muito mais eficiente. Então, como não tem custo para o TRT5 e a resolução do CNJ e o ato do CSJT permitem aos tribunais utilizarem outras plataformas, essa será utilizada. O que pode acontecer claro, as pessoas, os profissionais, principalmente os advogados, terem que ter tutoriais de cada um dessas plataformas. Isso não é muito bom. O ideal seria que fosse uniformizado, como foi o PJE. Mas eu acho que não vai dar tempo de acontecer isso, porque a epidemia não vai demorar tanto tempo assim, pelo menos todo mundo espera. Aí Alex pergunta, doutor Alex, se a minha audiência começar 2 horas depois do horário previsto, tenho que ficar as 2 horas na frente do celular? Não, porque você pode cadastrar o seu celular para dar aqueles avisos. Não sei se todo mundo sabe fazer isso. A gente chama de notificação. Então, você está na sala de espera e você está com o seu celular ativado para receber a notificação. Você vai receber o convite para a audiência do seu processo. E aí você vai ser notificado. Vai receber aquela notificação. De qualquer forma, como eu falei que o mundo virtual imita muito o mundo virtual, na verdade, o que acontece, não raro, dos advogados ficarem aguardando 2 horas. Não acontece muito frequentemente na terceira vara de Ilhéus, mas sabemos que acontece isso em outras varas. Aguardar 2 horas para o início da sua audiência. Então, deixa eu conversar um pouquinho aqui, depois eu respondo mais perguntas. Tem alguém com áudio aberto aqui? Deixa eu... Sou eu, cara, Fabrício. Vai haver algum link com o PJE Mobile, porque aqui você pode
pelo menos o sistema aqui em Salvador, a gente acompanha a audiência quando vai. Como Fabrício, não deu para ouvir direito. Ele vai ter um link com essa plataforma ou elas vão ser independentes, você vai ter que acompanhar mesmo? Repete, por favor, aí, porque deu uma falha no áudio. Cairo, escuta? Pode falar. O link aqui em Salvador, na realidade aqui em Salvador, a gente acompanha muito pelo painel. Acho que também todas as comarcas hoje já utilizam o mesmo sistema. E o advogado acompanha muito pelo celular, o que seria cada sala, a hora de começar, ou seja, pelo próprio aplicativo, ele te informa também. Vai haver esse link da plataforma do Meet com a plataforma do TRT do PJ Móvel? Acessível, será que eu estou cadastrado ali? Aí, isso aí o pessoal não fez ainda, mas da CETIC, que seria a conjunção do Meet com o aplicativo do PJ. Então, eu não sei. Eu sei o seguinte: o secretário de audiência ele vai utilizar o áudio. E eu acho que a pessoa, o advogado que está cadastrado o processo no PJE, ele recebe aqueles avisos de que uma audiência está começando e está terminando outra. Então, aí o advogado ele pode utilizar desse sistema também. Então, como eu falei, tudo vai ser testado na hora. Né? Nesse tutorial de hoje não dá para a gente fazer isso porque a gente não vai ter a sequência da audiência. Mas então, a gente só fica só imaginando o que pode acontecer na realidade. Então, veja bem aqui, pessoal. Eu vou exibir para você a minha tela. Isso quem vai fazer durante a audiência é o secretário de audiência. E você vai poder acompanhar a ata de audiência em tempo real. Quem exibe a tela, nesse painel aqui lateral, ele fica com duas opções. Ou você pode me ver, ou você pode ver a tela de exibição. Vamos fazer um teste aqui agora. Então, eu vou... Meet. Nesse tutorial aqui eu vou pegar aqui. Estão vendo minha tela aí? Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Vamos ver aqui. Ó, aqui é o Google Agenda, certo? Outra coisa. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Vou perguntar aqui no chat. Sim, tá todo mundo respondendo que sim, todo mundo tá vendo, né? Então, a primeira questão qual é o melhor navegador utilizado no Meet? O melhor navegador é o Google Chrome, porque o Chrome é da Google. Então, percebam nesses pontinhos aqui, ó. Quem vai fazer isso vai ser o secretário de audiência. Ele vai clicar aqui. E aqui ele vai clicar em agenda, né? Porque está em inglês aqui, mas... Então, abriu aqui a agenda. Aí, digamos que eu quero marcar uma audiência para o dia 28 de maio. Então, lembre-se que o secretário de audiência vai criar uma sala de espera que vai durar todo o dia e vai criar um evento para cada processo. Então, ele vai botar aqui, a sala de espera. E vai dizer que é dia inteiro. E vai adicionar videoconferência pelo Google Meet. E ele gera esse endereço aqui. Esse endereço aqui vai ser enviado para os convidados. Os convidados, eles estão aqui, eles constam aqui.
Por enquanto não tem nenhum, mas você pode colocar, adicionar convidado. É só clicar aqui e aí você vai poder digitar o e-mail da pessoa. Guilherme Scofield. Aí já está aqui, certo? Quando eu salvar, ele vai enviar o e-mail automaticamente. Pronto. Essa seria a sala de espera, que vai ser do dia todo. Depois o secretário de audiência ele vai criar a sala da audiência de instrução. Audiência de instrução. Aí do processo, botar o processo aqui, né? Bota o nome do processo todo. Só que agora, em vez de ser um evento do dia inteiro, ele vai colocar um horário aqui, o horário previsto da audiência. Vai gerar o link, só que ele não vai convidar ninguém nesse caso específico. Porque esse novo link só vai ser enviado quando da realização efetiva da audiência. Então, voltando aqui, vou voltar. Vocês já estão agora me vendo, né? Pronto, agora vou responder algumas perguntas sobre essa fase inicial. Quem tem e-mail, Gmail, já há uma conexão imediata com o Google Meet, quem tem o Gmail, ele permite algumas funções que outras pessoas que participam da audiência não terão. Por exemplo, gravar audiência. Vejam aqui que eu estou gravando a audiência aqui. Na parte superior esquerda, tem lá esse negócio vermelho dizendo que está gravando a audiência. Certo? Outra coisa, por que colocar uma sala para cada audiência? Porque ao final da audiência será gerado um arquivo de imagem e som. Esse arquivo de imagem e som será enviado para a nova versão do PJE, que já está funcionando em alguns tribunais, que se chama PJE Mídia. E aí, qualquer pessoa que participe do processo terá acesso a essas imagens e a esse som. Qual é a vantagem de você gravar imagem e som? O secretário de audiência não vai precisar ficar registrando todas as respostas das partes e das testemunhas. Na ata de audiência só vai constar os requerimentos e as decisões proferidas pelo juiz. Isso vai agilizar muito o tempo da audiência. Pronto, feitas essas considerações, vamos ver aqui se tem... Quando eu exibi a tela, vocês perceberam que eu fiquei com uma um duplo perfil aqui do ladinho, e aí você pode me olhar ou pode olhar a tela. Ok. Vamos ver. A notificação ao advogado informando o início da audiência é do próprio aplicativo, que se trata de notificação geral do celular, esse aqui já expliquei. Doutor Lúcio, em um determinado processo, o juiz despachou nos autos, determinando que o advogado informasse nos autos o celular da parte e da sua testemunha. Visa o juiz compelir a parte e a testemunha a participar da videoconferência, mesmo sem o consentimento do advogado? Eu não vejo assim. Eu acho que é uma forma de melhorar a comunicação. Inclusive, o que aconteceu na primeira audiência que eu fiz? Eu não criei a sala de espera. O que aconteceu? A testemunha teve que ficar aguardando. Então, como é que foi possível avisar a testemunha que naquele momento estava iniciando a audiência? Aí a gente teve que... O secretário de audiência teve que ligar para a testemunha. Então, talvez tenha sido isso.
que o juiz solicitou o celular da testemunha. Não sei se realmente foi essa a intenção do juiz. Então, até aqui, até agora, vamos abrir o microfone aí para alguma pergunta de quem eu convidei aí, doutor Guilherme, doutor Messias, doutor Fabrício. Tem alguma pergunta até agora? Cairo, Fabrício perguntando. A questão da testemunha, eu vejo muita eficácia para as testemunhas que forem trazidas pelas partes, mas no caso, quando houver que a parte requeira, ou que seja intimada a testemunha a comparecer, e o magistrado tenha que gerar uma eficácia para o comparecimento, acho que vai ficar prejudicada até mesmo a audiência, porque não conseguiria fazer. Como é que vai se obrigar que ela compareça a uma audiência virtual? É um pensamento, já foi pensado isso com relação a essas audiências? Como eu falei, tudo é novo. E para início de utilização desse procedimento, a gente tem que contar com a aplicação do princípio da colaboração. Se não tiver princípio da colaboração, a gente não vai conseguir realizar essas audiências. Vai ser muito difícil. Principalmente quando os motivos legados para não realizar a audiência não forem verdadeiros. Quando a parte pretender, de fato, procrastinar o feito. Nas situações em que, de fato, não existe como, tecnicamente, manter um contato entre as partes, os advogados, a testemunha, é compreensível. O que não vai ser reconhecido é simplesmente a parte alegar que não confia em um depoimento pessoal ou não confia num depoimento da testemunha feito por teleconferência. Então, esse tipo de argumento ele não vai ser aceito para não realizar a audiência. Entendeu? Agora, isso aí pode ser que na prática para a parte não alegue simplesmente isso, que não confia na testemunha, porque sabe que o juiz não vai aceitar. E diga, por exemplo, que a testemunha não tem internet, não tem celular. Por isso que eu digo que se não tiver colaboração de todos, nós não vamos conseguir realizar essas audiências telepresenciais. Alguma pergunta aí? Então, vamos dizer que a audiência tenha começado. Então, é feito o pregão. Só que o pregão, ele é um pregão virtual que é feito na sala de espera. E a testemunha, nesse momento, vai ficar aguardando na sala de espera. Vai ser interrogado o reclamante, salvo se uma das partes não tem interesse, a parte contrária, o reclamado não tem interesse, e o juiz também não tiver interesse, aí pode ser dispensado. O mesmo pode acontecer com o depoimento do reclamado, do preposto. Então, a gente está simulando aqui como se fosse ter uma audiência de instrução, porque é uma audiência, quando o juiz faz a audiência ou quando o juiz da audiência inicial apenas para receber defesa, não tem praticamente dificuldade alguma. O que a gente está observando são críticas em relação às audiências de instrução. As audiências iniciais, elas transcorrerão tranquilamente. Todavia, pelo menos no nosso caso, nós não vamos fazer audiência inicial. Vamos utilizar o procedimento do CPC, e já estamos notificando o reclamado para apresentar a defesa. E não para comparecer à audiência. Então, estamos utilizando o procedimento do CPC. E nessa sequência, o juiz também deve continuar seguindo esse procedimento. Após a contestação, terá a réplica
Depois da réplica, segue o procedimento de saneamento processual, por meio do qual o juiz vai verificar se existem nulidades sanáveis ou insanáveis, se é possível já fazer o julgamento do processo antecipado, diante da inexistência de provas ou da revelia. Caso não seja essa hipótese, o juiz vai intimar as partes para que indique os fatos controversos e os meios de prova que pretendem utilizar na audiência de instrução. Então veja que a gente vai se aproximar bastante do procedimento do CPC. Vamos ver aqui mais. Ô, Caio, uma dúvida. Quem é? Lúcio, Quem é? Certo. Nesse momento que você falou da audiência, que o juiz vai fazer o saneamento. Salvo engano, pelo ato do TRT, isso aí seria feito no momento da impugnação à defesa. Ou não? Eu não entendi direito. O som tá ruim ou a pergunta que não entendi? Repete aí, que eu vou prestar atenção. Olha só, esse momento do saneamento, ele seria na audiência de instrução ou quando da impugnação à defesa? Não, vai ser, vamos seguir o rito do CPC mesmo. Vai ser tudo fora de audiência. A audiência só vai ser realizada no último caso. Então, não teria a primeira audiência e a segunda audiência, que seria de instrução, ela seria precedida desse despacho saneador, no qual as partes também participariam na sequência para indicar os fatos controversos e os meios de provas que pretendem utilizar na audiência de instrução. Então, é antes. Isso, ok. É o que está no antes, não é durante a audiência. Entendeu? E, a propósito aí, o seu vídeo está um pouco sem foco, desfocado, né? Caio. Doutor Messias, tem alguma dúvida? Teve um processo que eu contestei, inclusive, ontem, lá de Caratinga, Minas Gerais. O despacho que a empresa recebeu, eu estou pela empresa, foi bem claro, o juiz disse que se na defesa não fosse especificadas as provas a serem produzidas de forma objetiva, estaria precluso. Isso é uma particularidade de Minas Gerais ou é assim na Bahia também? Entendeu a pergunta? Veja bem, se o processo do trabalho já era complicado porque permite a utilização do CPC naquilo que a CLT é omissa e não contrariar os princípios, imagina nessa situação em que está se permitindo o uso do CPC tem a CLT um dispositivo próprio. Então, infelizmente, vai se agravar que existe em todo o Brasil, no sentido de que cada vara tem o seu processo do trabalho. O que aconteceu durante o tempo foi que consolidou-se alguns entendimentos de conjunção entre a CLT e o CPC. E meio que ficou com uma maior segurança jurídica, essa simbiose entre CPC e CLT. Mas agora, nesse momento, vai ficar um pouco difícil a gente estabelecer os limites. Até que ponto a gente vai usar o CPC e até que ponto a gente vai usar a CLT. Perfeito. Eu acho que a gente deve utilizar sempre o procedimento mais cauteloso, que confira segurança jurídica aos litigantes, é informar as partes caso a ser utilizado. Então, se o juiz está usando lá em Caatinga, ele tem que avisar a parte.
na sua defesa tem que estar isso, isso e isso. Porque Na senão notificação veio. salvo o contrário, haverá uma preclusão. Cairo, tá ouvindo? Pois não, estou ouvindo. É a linha. Cada advogado e cada parte, cada testemunha, eles vão estar conectados em aparelhos eletrônicos diferentes. Confere? Não necessariamente. Não se definiu isso ainda. Por exemplo, preferencialmente porque a utilização de audiências telepresenciais tem como um dos objetivos principais evitar aglomeração. A partir do momento em que você, como advogada, vai compartilhar o seu aparelho com a parte ou a testemunha, há uma relativização desse princípio. Todavia, não vejo como causa de nulidade. Que foi quarta-feira, terça-feira eu fiz uma audiência de conciliação por pedido da própria empresa. E a reclamante estava ao lado da sua advogada. Então, no vídeo, dava para ver tanto a advogada quanto a reclamante. Então, isso salva aquela questão que eu falei de evitar o contato físico entre duas ou mais pessoas. Ela acontece nas audiências presenciais. O advogado do lado do seu cliente. Agora, como eu disse, isso aí vai depender muito de cada juiz. Eu acho que o importante é que estabeleça previamente o que pode ser e o que não pode ser feito, para evitar prejuízo para as partes. Já se pensou nas situações de contradita de testemunha feita com prova oral? A testemunha da contradita? Testemunhas a testemunha da contradita. Nesse caso, ela terá que estar com um aparelho para conectar na hora. Em relação a... Não se pensou nisso ainda não. Como é que vai ser a logística dessa testemunha de contradita? Mas eu imagino que a testemunha da contradita deve estar presente ali naquela sala de espera. Mas pode ocorrer que isso não aconteça. Que ela não tenha a parte de quem seria a testemunha, e naquele momento que ela tem ciência, ela pode convocar uma testemunha que nem esteja preparada para participar da audiência. Eu acho que não há qualquer tipo de prejuízo. Ela nem precisaria estar ali na sala de espera, mas, de fato, é uma situação nova. Eu não tinha pensado nisso antes. Porque, como não tem rol de testemunha, pelo menos pelo rito do processo do trabalho, vai depender do juiz se ele determinar a juntada do rol. Se o juiz determinar a juntada do rol antes da audiência de instrução, aí você já tem que estar preparada para a testemunha da sua contradita. E aí você vai informar ao juiz que tem aquela testemunha como contradita. E já vai estar preparada na sala de espera. Se o juiz ele não utiliza esse procedimento do CPC, não determina a juntada do rol de testemunha antes da audiência de instrução, não tem como ele, digamos, vedar que a parte chame uma testemunha que não está na sala de espera. Isso acontece muito nas audiências presenciais. Para a parte testemunha que não tinha informação de que ela serviria como tal e pretende provar a contradita, só que ela está restrita àquelas próprias testemunhas que ela levou naquele momento. Mas se você for seguir ao pé da letra, como há essa surpresa, teoricamente o juiz deveria conferir um prazo à parte para promover a
a prova de que aquela testemunha ela não tem isenção de ânimo para participar, para prestar depoimento. Certo. Cário, Aqui falei, no caso aqui do uma ata. testemunha está compartilhando. Pois não. Posso falar? Desculpa. No caso da testemunha está compartilhando o mesmo. Pode falar. O mesmo aparelho do advogado da parte, ou está do lado do advogado, a outra parte pode arguir nulidade, porque ele está sozinho, o advogado está do lado, pode estar orientando. Tem essa possibilidade? Entendeu a pergunta? Porque, teoricamente, está separado, né? Vai ser, entendi. Vai ser um mundo novo. Entendi. Vai ser um mundo novo de argumentações, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar o meu áudio, que o meu áudio está ruim. Eu quero mudar por outro áudio. Rapidinho. Era melhor, eu acho. Eu tenho. Eu sou doutora Aline, já respondi. Alguém falou que está com eco. Veja bem, isso às vezes acontece. Se você entrar ao mesmo tempo com o seu computador e o seu celular, utilizando o mesmo, que acontece muito em entrevista pelo rádio, pela TV, quando o rádio é ao vivo, aí as pessoas aumentam muito o som do aparelho do rádio, aí dá aquela microfonia. Então, aqui nesse sistema, não só no Meet, como em qualquer outra plataforma que faz o streaming, se você entrar ao mesmo tempo com um celular ou com um computador, ou você tem uma pessoa perto de você, para aquele fato de alguém estar imaginando que tem uma testemunha perto do advogado. Se duas pessoas estão bem próximas uma da outra e utilizando a mesma plataforma e a mesma audiência, vai dar microfonia, vai dar esse eco. Então, por isso que algumas pessoas estão percebendo que tem eco na audiência, eco nessa transmissão aqui, é por isso. É porque eu tá logado 2 vezes. Aqui Guilherme tá pedindo para liberar o áudio dele, tudo bem, vamos liberar. Eu acho que você mesmo pode liberar, viu, Guilherme? Mas eu não posso liberar o seu áudio, só você que pode. Eu só posso deixar o seu áudio em off. Então, você clica na sua imagem aí, e aperta esse... Desculpe. Ok. Já liberei, porque eu estava trabalhando no computador estava ruim, preferi vir para o áudio, para o celular. Cara, qual é a minha ponderação? Vamos lá. Processualmente falando, no processo do trabalho, não há obrigatoriedade para que a gente arrole testemunhas no processo do trabalho. A gente pode levar independente de notificação. Tratando-se de audiência telepresencial, portanto, no meu ponto de vista, e aí eu gostaria do seu posicionamento, tratando-se de audiência telepresencial, não há, até um colega fez um questionamento, a meu ver, não há nenhum impedimento para que o advogado leve as testemunhas que entender necessárias para a audiência virtual e que também não há impedimento para que ocorra em um único ambiente. O que precisa ser feito, e aí que tem que seguir a regra do Código de Processo Civil, é de que quando a testemunha ou a parte estiver sendo ouvida, a outra testemunha ela precisa estar em outro ambiente diverso para que não acompanhe o depoimento. E aí a gente vem com aquela história, mas e como é que fica? E como é que a gente vai saber se realmente isto está acontecendo ou não? Aí eu vou para também uma outra regra processual, que a gente tem que levar em consideração a boa-fé processual. Então, por conta destas hipóteses, cara, que eu lhe faço o questionamento. Eu, por exemplo, como a grande maioria
dos reclamantes são hipossuficientes, ou seja, até acesso à internet é muito ruim. Seria interessante que, sim, estas testemunhas, se fosse um caso, se não tivesse celular com internet suficiente para uma sessão, que fosse sim para o escritório do advogado e lá o fizesse a sessão, caso tivesse uma boa internet. E eu não vejo impedimento nem nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça e nem tampouco na lei que isto aconteça. Então eu queria ouvir sua opinião a respeito disso. Como eu falei, nesse momento, o que vai prevalecer mais é o entendimento de cada juiz, mais ainda do que vinha acontecendo antes. Eu acho que o importante é que o juiz deixe claro isso no procedimento que ele vai usar e para não causar surpresa. Então, se o juiz acha que, se ele intima você para audiência de instrução e não fala nada, então você não é obrigado a apresentar um rol anteriormente. Mas se ele manda apresentar um rol, aí você pode argumentar, o que você falou aí, eu não sei quem vai ter minha testemunha, então eu queria levar na hora. Beleza, aí o juiz vai decidir. O importante é que seja comunicado com antecedência para evitar a surpresa. E a surpresa aí, ela causa prejuízo porque a gente está vivendo em um momento de maior simbiose entre o processo civil e o processo do trabalho que não existia anteriormente. Quanto ao fato das testemunhas elas estarem presentes no escritório do advogado, eu não vejo também nenhum empecilho, desde que eles não estejam dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma sala. Porque alguém pode falar, mas aí pode ter alguém comunicando, gente, isso acontece no meio físico, isso acontece nas audiências presenciais. Quem é que vai poder impedir de alguém adentrar na audiência, ligar o celular, deixar o celular gravando e a testemunha lá fora ouvindo? Então isso é tão fácil de acontecer, é muito fácil, e ninguém vai perceber. E pode ter acontecido nas minhas audiências, sem eu saber. Tá? O importante é o juiz avaliar o depoimento da testemunha, o convencimento do juiz. Ele vai continuar sendo exercido, o juiz vai perceber, ou pelo menos deveria perceber, quando a testemunha está sendo orientada, ela não tem argumentos, ela vacila. Por mais que a testemunha ela ouviu o depoimento da outra. E veja aqui outro exemplo. A testemunha não pode ouvir o depoimento da outra. Como por precatória, o que acontece? Por precatória, você pode ler o depoimento dela todo, a testemunha. Lê o depoimento todo. Então, isso aí não impede a testemunha de ter acesso a essas informações, só que isso aí não vai ingressar no íntimo da testemunha, de forma que, quando ela prestar o depoimento, ela vai exalar veracidade. O juiz ele vai ter aí condições de identificar se a testemunha, ou deveria ter condições de identificar se a testemunha está mentindo ou não. Então, se o juiz ele não tem esse perfil, não tem essas características, é porque ele também não tem nas audiências presenciais, então ela não vai mudar muita coisa. Cário, em relação à carta precatória... Alô? Estou ouvindo. Em relação à carta precatória, por exemplo, esse processo de ontem lá de Minas, evidentemente eu fundamentei, o juiz pediu que fosse de forma objetiva, eu arrolei as testemunhas porque residem aqui em Conquista. Ainda 600 quilômetros de distância lá da competência da Justiça do Trabalho lá de Caratinga. Depois eu fiquei com uma dúvida, como agora é telepresencial, o juiz pode indeferir a carta precatória e ouvir as testemunhas de onde elas estiverem através da audiência telepresencial, ou pode sim ser deferida a carta precatória? Como é que funciona? O que você entende nesse sentido? Não, é incompatível você até pensar ou imaginar expedir uma carta precatória. Veja a situação, como não tem lógica nenhuma. O juiz de lá vai mandar expedir uma carta precatória para o juiz daqui fazer uma teleconferência com as testemunhas que estão aqui, para depois mandar algo escrito para o juiz de lá. Então não tem sentido. Então você pode fazer por teleconferência, quem está lá faz, da mesma forma que o juiz que está aqui. E muito melhor o juiz da causa ouvir as testemunhas diretamente do que por meio de carta precatória. Certo. E só para acrescentar, antes mesmo da
dessa pandemia, pelo menos no âmbito dos tribunais regionais do trabalho, quando a testemunha estava situada em uma cidade dentro dos TRTs, elas já estavam sendo ouvidas por meio da teleconferência, só que dentro da própria justiça do trabalho. Da própria justiça, da sala da audiência. Tá? Agora que vai acontecer que a gente vai poder usar mais essas ferramentas depois que a pandemia passar, porque a gente vem discutindo não só o que está sendo hoje apresentado de novo, mas o que nós algo bom que a gente pode extrair para levar para o futuro. É claro que não vai continuar a fazer a audiência todo dia telepresencial, mas vai aumentar o número, as possibilidades em que determinadas situações que as partes ou as testemunhas estavam possibilitadas de se locomover e o juiz dava revelia, dava arquivamento. Então, isso aí vai ser repensado. Então, às vezes, tinha uma pessoa lá doente, aí atestado médico para adiar, aí adiava para 6 meses, por 6 meses. O que vai acontecer no futuro? Você está doente, pega seu celular lá, eu vou ouvir você por teleconferência. Não vou precisar ficar esperando você se reabilitar. Então, essa chincana que se usava antes para procrastinar o feito, ela não vai ser mais utilizada, porque a gente vai herdar o legado, essa parte boa que a gente está utilizando agora na época da pandemia. Ok, obrigado. Vamos ver se temos mais algum aqui. Quando O Caio. Pois não. Lúcio. Escutando? Estou escutando. Veja só, a pergunta que eu fiz em que o juiz ele deu despacho determinando que o advogado informasse nos autos o telefone do reclamante. A minha indagação é o seguinte: o juiz pode forçar a parte participar da videoconferência sem que ela queira, mesmo tendo o advogado informado nos autos que não dispunha de internet de qualidade, de equipamento suficiente, etc., para compor, para participar da videoconferência? Assim, o juiz ele vai ter que decidir quais alegações são meramente procrastinatórias e quais são as alegações. Tá? Então, o fato de informar o celular da parte da testemunha não significa que o juiz vai ser obrigado que a parte vai ser obrigada a utilizar a teleconferência, mas o juiz pode simplesmente fazer um teste. Liga para a parte atendeu digamos, tá boa a internet, então eu não vejo nenhum argumento para não fazer essa audiência. O que pode acontecer é simplesmente o reclamante não atender a ligação, ou atender a ligação e a comunicação for péssima, não ter como dar continuidade. Porque, veja bem, se a gente tivesse um sistema, como se fosse um WhatsApp da vida, ia ser bem mais fácil, porque as pessoas já estariam mais adaptadas à sua utilização. A gente está passando por um processo no qual a gente tem que aprender a trabalhar com essas plataformas, a gente não está acostumado ainda, e nossa curva de aprendizagem ela vai demorar um pouco para ela engatar. Então, ela vai ser assim e depois, de repente, ela faz isso. Mas, quando ela fizer isso, a pandemia, com certeza, já terminou. Então, se tivesse uma forma de usar a plataforma do WhatsApp, que já está espalhada em todo o país, as pessoas já estão mais acostumadas, seria bem mais fácil. Eu acho que o que está acontecendo é porque a gente está tendo que usar essa, por exemplo, do Meet, nem todo mundo sabe usar, nem os próprios advogados, nem muitos juízes não sabem utilizar. Porque você tem que baixar a plataforma do Meet, você tem que saber onde é que você vai clicar para o microfone ele ficar ativado. Então, não é tão simples assim. Já o WhatsApp não, está todo mundo acostumado. Tanto é que a gente já fez várias oitivas e testemunhas por meio do WhatsApp. Simplesmente ligou para a testemunha e ouviu. Agora, a vantagem dessa plataforma é justamente isso que eu disse, que é a possibilidade de você gravar toda a audiência com a participação de todos os interlocutores que estão no processo. Então, isso vai facilitar demais. Agora, já tem gente reclamando. Quem reclamando? Vai reclamar porque é natural. Porque você muda o sistema, seria o segundo grau. Por quê? Como é que o segundo grau faz? Na terceira instância, não, porque você não vai analisar a questão fática. Mas no segundo grau, você analisa a questão fática. Então, uma coisa é você pegar um processo e ler uma ata. E ali comparar os depoimentos, eu acho muito frio e muito ruim isso. Mas
É o mecanismo que se utiliza hoje. Outra coisa é você abrir um áudio e vídeo com 3 horas. Então, vai dar muito mais trabalho. Hoje eu estava até conversando com o doutor Guilherme sobre uma entrevista que o ministro do STJ deu, sobre o legado mesmo que essas audiências por teleconferência poderiam conferir para o futuro. E aí a pessoa que estava entrevistando ele falou o seguinte: e as sustentações orais, elas poderão ser feitas no futuro? Aí ele falou assim: tecnicamente nós temos todo o equipamento para usar a teleconferência e a maioria dos advogados tem. Agora, na prática, o que pode acontecer? Na prática, muitos órgãos não querem realizar essas sustentações orais por videoconferência, porque em 99% dos casos, os advogados vão onde está 50 processos pautados, 50 advogados de autor, 50 advogados de réu, todo mundo sustentando, então não vai ter tempo para julgamento disso. Hoje em dia, há um filtro que é o filtro natural, que nem todos os advogados e nem todas as partes também têm condições de contratar advogados para se deslocar para Brasília, para Salvador, para fazer essa sustentação oral. Mas a partir do momento em que esse procedimento ele se torna mais acessível para os advogados, a maioria dos advogados vão se utilizar. E aí muda toda a realidade. Só a título de conhecimento, o TRT3 já há um bom tempo realiza sustentação oral via videoconferência. Funciona muito bem. Caio, em relação àquela pergunta de Lúcio, também tem uma questão de ordem processual. Vejamos. Primeiro que eu acho que o juízo entrar em contato direto com a parte sem a presença do advogado tornaria o ato nulo, porque automaticamente tem que ser feito pelo advogado. Segundo ponto, para que o ato tenha a validade, é necessário que pelo menos tenha um tempo de 48 horas, não? Para a realização da audiência. Não pode simplesmente pegar, tem um número lá, vamos ligar agora e a audiência vai acontecer. Não teria que ter o prazo estabelecido na legislação para a ocorrência da sessão, ou seja, justamente para que a parte se prepare para a audiência, mesmo que se fosse o caso, estou fazendo apenas a argumentação de entrar em contato direto com a parte sem a presença do advogado, quando o advogado está constituído, mesmo que se fosse o caso, não teria que ter esse interstício? Eu acredito que o juiz ele solicitou o celular não foi para interrogar a parte, porque a audiência ela tem que ficar gravada, nessa plataforma aqui. Eu creio que o juiz solicitou o celular para entrar em contato com a parte, para avisar do código, para enviar o código para ele clicar e entrar. Então ele não vai fazer a interrogatória pelo WhatsApp, porque tem que ficar gravado e o advogado tem que participar também. Então tem esse elemento surpresa aí, ele não pode acontecer, porque vai inviabilizar, e o advogado ele tem que acompanhar o depoimento. Então, com certeza, para o depoimento, não vai ser essa ferramenta que o juiz vai usar. No caso aí do que o doutor Lúcio citou aí, com certeza esse celular é para avisar. Como eu fiz na primeira audiência, a gente não tinha se dado conta da possibilidade de criar uma sala de espera. Não tinha sala de espera. E a testemunha ela não poderia entrar na audiência no horário marcado. Marquei para 15 horas. Ela não poderia entrar 15 horas na audiência. Ela tinha que entrar no momento correto. Então, terminou o interrogatório das partes, era o momento da testemunha entrar. Como é que ela ia entrar? Como é que a gente ia entrar em contato com a testemunha? Então, a gente teve que ter o celular da testemunha para ligar e para avisar, agora sim, agora você pode entrar. Porque não tinha pensado na sala de audiência. Agora não, agora na sala de espera. Agora as testemunhas vão ficar lá na sala de espera, aguardando alguém entrar em contato com elas. E aí, quando entrar em contato, aí sim ela ingressa na audiência. Então, a pergunta do doutor Aline aqui. O ato diz que não se pode atribuir ao advogado o dever de levar partes de testemunhas, por isso deve o advogado informar nomes. Veja bem, doutor Aline, esse dispositivo ele ficou meio... a redação dele não ficou boa. Pelo que eu entendi do ato, diz que o advogado não tem a obrigação de levar as partes de testemunhas para as instalações físicas do tribunal. Observe lá.
e confira aí e depois retorne, mas é isso que eu entendi, que o advogado e os advogados, eles não têm a obrigação de levar fisicamente para uma unidade da Justiça do Trabalho. Ele não falou nessa questão de ter que comunicar, não, porque já é comum. Quem tem que providenciar a oitiva das testemunhas é a parte que indica. Tá? Inclusive, tem até um dispositivo que a gente até discutiu esses dias, lá no nosso grupo, que é sobre o pagamento das despesas feitas pela parte que indica a testemunha. O CPC é claro ao dizer que a testemunha, ela não tem que cobrir do próprio bolso as despesas com seu deslocamento fisicamente. Então, às vezes, a gente critica, fulano de tal dá R$50 para a testemunha e depois, R$50, ele pode ser um pagamento de propina, né? Ou pode ser um valor necessário para o deslocamento da testemunha. O próprio pagamento pelo dia sem trabalho, dos profissionais que são informais, então não necessariamente é um valor que se paga para que a testemunha vá lá favorecer o depoimento da parte. E isso, se você transportar para o mundo virtual, a parte, sim, ela pode adiantar alguma despesa para que a testemunha tenha condições de depor. Só que agora, ao invés de ser um deslocamento físico, vai ser necessária a utilização de um instrumental, computador, celular, rede de internet, pagar o crédito da internet, por exemplo, não significa que a testemunha está sendo comprada. É simplesmente fornecer os meios para que a testemunha tenha o seu depoimento colhido pelo juiz. Tem um questionamento para te fazer. Vamos supor que uma testemunha esteja sendo interrogado e o advogado possui algum tipo de documento e que demonstre que ela está praticando falso testemunho e que precisa ser apresentado na hora. Como fazer isso numa audiência telepresencial? Eu não sei se vocês podem, mas eu posso aqui enviar um documento agora para vocês. Tem uma possibilidade aqui. Agora, o que aconteceu na audiência que eu fiz, não sei quem assistiu, foi a testemunha, quando chega, ela tem que apresentar um documento. Né? Documento de identificação. Como a gente não tinha pensado antes nisso, da possibilidade de se enviar antes esse documento, o que ela fez isso? Ela pegou o documento e exibiu. Ela colocou o documento em frente à câmera, assim, para você identificar, entendeu? Então, pode ser essa opção, não sei se vai dar certo, depende da qualidade da videocâmera, né? Ou então essa possibilidade que eu não sei se ela está disponível para quem está participando, ou quem foi convidado. Mas eu posso disponibilizar agora um documento para vocês, vai ter que fazer um teste depois com isso. Se é possível, disponibilizar esse documento aqui. Tá? Depois a gente procura aí e vê. Eu sei que antes de realizar a audiência, é possível já disponibilizar um documento. O que eu fiz com minha primeira audiência? Eu peguei o próprio processo em PDF e disponibilizei. Então, quando a parte entrava no processo, ele já tinha acesso, quando ele entrava na sala de audiência, ele poderia clicar e ter acesso a esse documento. Mas eu não estou vendo agora isso, mas depois de um tempo a gente faz esse teste aí, a possibilidade de apresentar um documento, enviar um documento online para quem está participando da audiência. Deve ter uma fórmula prevista aí. Vamos ver aqui, fazer mais umas perguntinhas para a gente encerrar, né, para não ficar muito tempo. Não sei se foi respondido, depois fiquei ausente e tal, mas no caso da testemunha estiver juntamente com o advogado, isso aqui a gente respondeu, eu vou deixar gravado, eu vou colocar no YouTube e vou disponibilizar um link. A Lúcio copiou aqui para terceira audiência em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência deve ser considerado dificuldade, intimação, esses dados somente por participação vai dar atribuição. Ok, vai dar a atribuição de responsabilidades aos advogados e procuradores em providenciar o comparecimento das partes a qualquer localidade fora dos prédios oficiais do Poder Judiciário para a participação em atos virtuais. Então, acho que eu entendi errado. Então, no caso, as testemunhas não poderiam comparecer no escritório dos advogados, não é isso? O artigo 6, parágrafo 3º da resolução do CNJ. É o que eu acho. Qualquer local que não seja
oficiais do Poder Judiciário. Então, aí não poderia ser atribuído a responsabilidade aos advogados. É isso. Foi por isso que eu fiz aquela pergunta, Caio, se é ônus do advogado levar o telefone do seu cliente ao conhecimento do juiz. Entendeu? Eu acho que hoje em dia, e inclusive não tem lá nos cadastros, vocês que fazem advogado devem saber mais que eu, mas não tem um campo para o número do celular. Eu acho que saber o número do celular da parte é como você saber o endereço da parte. É como você saber o e-mail da parte. Tá? O que o juiz não pode utilizar é o e-mail, o endereço físico, ou o que quer que seja, para intimidar a parte ou para praticar atos que não sejam previstos no diploma processual civil ou da CLT. Então, eu não vejo nenhum ilícito em solicitar o número de telefone da parte, não é? Principalmente pela aplicação do princípio da colaboração. Então, para tentar uma comunicação mais rápida. Às vezes, já aconteceu de o advogado não encontrar a parte para liberar um crédito. Por edital, ninguém acha que reclamante e esse crédito ir para o Estado, retornar para o Estado, porque está lá parado, não se encontra mais. Ao passo que se no PJS já tivesse mais um campo, mais uma informação para localizar a parte, seria bem mais fácil. Então, quando eu fiz essa audiência, eu senti muita necessidade de ter também esse número, se a pessoa realmente possui um aparelho celular, para tentar uma comunicação mais rápida com a parte. Não significa que está passando por cima do advogado, mas simplesmente você entrar em contato, não é praticar um ato processual, simplesmente dar um aviso, alguma coisa. Aí eu não vejo assim, porque você poderia também entrar em contato por meio físico. Eu quero que você entre em contato com o reclamante. Qual é o meio mais fácil? Pelo telefone. Não tem telefone, o que vai acontecer? Manda uma carta, manda uma notificação, manda o oficial de justiça, sei lá, então vai dar mais trabalho. Tá? Então não vejo assim ter o número do celular da parte, da testemunha, como sendo um ato que propiciasse a prática de um ato, ou pelo menos de abuso de poder, se fosse o caso. Bem, pessoal, pode continuar. Eu penso que tudo vai ficar apenas naquele despacho preliminar, porque a instrução ela só vai à frente com a concordância das partes, né? Mas aí, veja bem, a interpretação que está se fazendo é que tem que ter audiência. Aí, quando começar a audiência, aí sim, eu não tenho condições de prosseguir, que o termo que foi utilizado lá foi esse, não sei se vocês lembram, que não tem como prosseguir na audiência. Agora, evidentemente que em algumas situações, essa impossibilidade ela é anterior à audiência. Às vezes você não tem condições mesmo antes da sua realização, e outras vezes essa impossibilidade ela decorre de um fato superveniente. Aí sim, aberta a audiência, por exemplo, chegou lá, a audiência é hoje, você entrou, advogado, você falou assim, não posso prosseguir porque o meu cliente, ele simplesmente não tem acesso à internet. É o juiz. E o senhor pode fazer um acordo? Tem procuração? Tem. Então, discute a parte e tal. O advogado pode ter já um parâmetro que o cliente pode ter passado para ele, né? Cairo, mas me parece que a resolução não diz que tem que ter a audiência telepresencial para depois dizer se quer ou não quer. Inclusive, não pode ser nem de ofício. Não, a resolução não fala isso, mas ela pode ser nem requerer de ofício. As partes têm que requerer a audiência telepresencial. Então, o que acontece? A partir do instante em que de ofício acontece a interpretação que eu dei quer dizer, que eu vi foi essa, de que a parte tem que fazer o requerimento. Veja bem, não tem nenhum lugar que tem que fazer requerimento. A audiência, inclusive o ministro corregedor, ele deu uma entrevista e ele disse que é dever do juiz marcar a audiência. O que pode acontecer é o seguinte, o que está na resolução aqui nosso ato é que a parte ela pode dizer que não tem como prosseguir na audiência. Então, a gente entendeu, esse prosseguir é que a audiência está ocorrendo.
Então, em nenhum momento também a resolução diz que tem que consultar as partes para ver se querem fazer audiência. Não tem esse. Não tem esse dispositivo no ato. Nem no ato do CNJ, nem no ato do TST, nem no ato do TRT. Agora, para efeitos práticos, é melhor, eu acho, o juiz perguntar antes do que chegar na hora, marcar a audiência, ter o gasto com deslocamento, você fazer o aparato todo, para chegar no momento da audiência e falar assim, ó, eu não tenho como prosseguir na audiência. Tá? Por outro lado, se você for perguntar para as partes se elas querem fazer audiência, em 99%, pelo menos uma das partes não vai querer fazer audiência. Então, vai ficar o dito pelo não dito. Então, cada um dos procedimentos, ele tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A gente tem que saber, então, aí utilizar um meio termo para saber qual seria a fórmula mágica para a gente, pelo menos, adiantar alguns processos. Já que todos, é impossível fazer isso, porque você não tem como manter as pautas de 10, 15 audiências como se faz fisicamente, presencialmente, por meio da teleconferência. É impossível. O que a gente vai fazer é tentar fazer algumas audiências. E já que a gente vai fazer só algumas audiências, seria interessante que essa proposta partisse das próprias partes. Mas se você veja aqui no grupo, eu até perguntei, alguém tem interesse em fazer uma audiência aí? Ninguém. Então, se depender da vontade, então a gente está vendo assim, tem que ter um empurrãozinho, falando assim, utilizando um termo, uma expressão popular, tem que haver um empurrãozinho do juiz para ver se anima um pouco os advogados e as partes a tentarem fazer, pelo menos tentar fazer audiência. Aqui tem muita gente que está tendo contra a audiência, mas sem ter mesmo tentado fazer para ver se dá certo. Tá? Mas tudo sendo feito com a devida cautela. E assim é o seguinte, pessoal, eu vou ter que terminar, já que a gente já está com 1h15 aí de tutorial. Foi muito bom falar com vocês aqui. E a gente marca outro dia para continuar já tirando outras dúvidas. Vou deixar aí disponível a gravação para quem quiser depois revisar, ou então para as pessoas que não participaram diretamente aqui do nosso vídeo. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado aí. Grande abraço a todos. Ok, Caio. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Um abraço a todos, um abraço, Caio.